do Senhor, meus amados, que Deus vos abençoe, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Ele possa ecoar no teu coração, Ele possa iluminar a tua vida e a tua vida seja uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Eu quero poder compartilhar neste momento uma palavra de reflexão, uma palavra de consolo, uma palavra de poder ao teu coração, uma palavra que com certeza será um divisor de água na tua vida, na vida da tua família, no teu casamento, uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus é palavra poderosa, a palavra cura, ela sara, ela levanta, ela dá força, poderosa essa palavra, e eu louvo o nome do Senhor, porque neste momento eu tenho a companhia do nosso amigo pastor Van Davidson, que tem uma palavra revelada de Deus para o teu coração, uma palavra que com certeza mudará o teu pensamento, mudará o teu coração, uma palavra que vai confrontar a tua alma, e coisa boa é quando a palavra de Deus ela confronta a nossa alma, porque confrontando a nossa alma, ela nos faz raciocinar, ela nos faz pensar, ela nos faz acreditar, ela mexe com nossa estrutura física e espiritual e gera fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então ouça com toda a tua atenção esta palavra pregada, falada, direcionada pelo Espírito Santo ao coração do pastor Van Davidson, e com certeza ela mudará a tua vida. Compartilhe esta palavra com aquela pessoa que você sabe que precisa de uma palavra de consolo e uma palavra de ânimo para a sua vida. Que Deus te abençoe. Desde já nós te agradecemos pela tua companhia e que Deus abençoe ao Van Davidson, ao pastor Van Davidson. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu espero que todos estejam bem nesse dia. Eu vim aqui deixar minha humilde colaboração, minha humilde contribuição ao canal do nosso pastor Lucas. Amém. E eu gostaria de estar deixando uma breve palavra, uma breve reflexão para a vida de todos. Creio que todos, são evangélicos, mas eu acredito que também os nossos canais de YouTube, os nossos canais nas redes sociais são ótimos para alcançar aqueles que ainda não se agregaram ao corpo de Cristo e estão buscando entendimento, estão buscando estudar, estão buscando saber a respeito de Jesus. E é muito importante que hajam pessoas que trabalhem com seriedade a respeito da palavra do Senhor, naquilo que faz sentido no reino de Deus, aquilo que é o reino de Deus para as nossas vidas. Então eu gostaria de estar aqui deixando minha breve parcela de contribuição, certo? Eu vou estar lendo, não vou estar sendo muito extensivo, vou estar deixando o texto de João capítulo 6. Lá no capítulo 6 de João nós temos um texto muito conhecido, e eu gostaria de estar deixando alguns pontos importantes, certo? Eu vou estar falando a respeito do problema do discípulo descompromissado. E os irmãos sabem que aquele que começa uma grande carreira, principalmente na casa do Senhor, ele precisa começar e terminar. Não adianta começar e largar no meio do caminho. Não adianta você começar algo grandioso. Servir ao Senhor, irmãos, é algo grandioso. É algo que não se pode colocar obstáculos. Aquele que começa a fazer algo para o Senhor, ele não pode colocar obstáculos à sua frente, naquilo que concerne ao reino de Deus. Então, se eu começar a fazer algo, eu tenho que ir até o final, porque Jesus ele fez muito mais por você. Então, note, o discípulo descompromissado, se os irmãos me permitem falar, é aquele que simplesmente não quer nada com nada. Ele quer seguir ao Jesus, mas ao mesmo tempo ele quer seguir as vontades dele. Tem um ditado, popular, não sei se os irmãos já ouviram, mas é como a gente pensar o seguinte: é o cachorro que abana a cauda ou é a cauda que abana o cachorro?
Quem manda em quem? Quem controla quem? Então, o cristão ele precisa saber controlar as suas vontades, os seus impulsos, aquilo que ele quer, e ele precisa tomar o controle da sua vida. Ou seja, se eu quero servir a Jesus, se eu quero começar uma carreira com Cristo Jesus, se eu quero começar uma nova vida, uma novidade de vida, eu preciso mudar. Eu preciso me permitir ter esta transformação. Então, muitos crentes eles seguem a Jesus não pelo que Jesus é, mas pelo que Jesus pode dar, e isso é errado. As pessoas querem seguir Jesus pelas bênçãos, querem seguir Jesus pelo que Jesus pode dar financeiramente, mas irmãos, esse não é o foco do cristão, esse não é o foco do discípulo de Cristo. E aqui, na palavra do Senhor, nós conseguimos fazer a distinção sobre esses descompromissados, certo? Aqui na palavra do Senhor nós vamos usar dois termos que são muito importantes para a visualização desse contexto, certo? Nós vamos fazer a distinção da multidão e dos discípulos. Será que nós temos sido multidão ou nós temos sido discípulos? Então, olha o texto comigo. Diz assim, o versículo 1: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é o que para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui é o seguinte: o discípulo é aquele que alimenta, a multidão é aquela que come. Note que foi muito importante o papel dos discípulos aqui. O texto de João ele não vai falar explicitamente, ele está implicitamente falando que Jesus partiu os pães e deu aos discípulos, para seus discípulos distribuírem. Mas o texto de Mateus capítulo 15, versículo 36 vai falar isso, que Jesus ele pegou o pão, partiu e deu aos discípulos, os discípulos partiram e deu à multidão. Então, os discípulos são aqueles que alimentam, a multidão é aquela que come. Muitas pessoas têm ido para a igreja só para se alimentar, não tem comida em casa. Muitas pessoas não têm se alimentado em casa. Muitas pessoas não têm lido a Bíblia em casa, muitas pessoas não têm orado em casa, muitas pessoas não têm buscado em casa, mas querem ir para a igreja para comer o alimento que os discípulos do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, levam, porque eles conhecem o alimento, eles já provaram o alimento em casa. O discípulo do Senhor ele já provou do alimento, ele sabe que o alimento é bom, que o alimento ele dá vida, e ele agora está pronto para alimentar. Só que, irmãos, nós podemos até no passado sermos multidão, mas precisamos nos converter e sermos discípulos de verdade, porque é isso que o Senhor ele quer de nós, que nós venhamos largar o leite do Evangelho, porque Paulo ele fala isso aos Gálatas. Ele fala: eu quis dar um alimento mais sólido a vocês, só que vocês ainda não amadureceram, não cresceram, ainda continuam
no princípio do Evangelho. E nós precisamos progredir. O cristão ele precisa crescer espiritualmente, ele precisa elevar o seu nível espiritual. Mas se ainda se portar como uma multidão, correndo loucamente atrás de profetas, atrás de pessoas que podem miraculosamente fazer um sobrenatural na sua vida, essas pessoas nunca vão crescer espiritualmente, nunca vão sentir o sobrenatural de Deus. Então, irmãos, vamos crescer ao ponto de alimentar, não só de comer, chegar na igreja e pegar o prato feito, o prato pronto, quentinho. Não, vamos alimentar a multidão, vamos alimentar aqueles que estão famintos, vamos alimentar aqueles que querem comer, que querem entender, que querem aproveitar, que querem desfrutar de quem é esse Jesus, para que assim haja um crescimento mútuo dentro da igreja. O segundo ponto, muito importante, que os discípulos eles trabalham e a multidão só vê. Note no versículo 12 que quando estavam fartos, Jesus ele fala aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Você já deve perceber que muitas pessoas trabalham dentro da igreja, pessoas que às vezes trabalham em vários setores, uma pessoa trabalhando em vários setores, e a igreja é sempre cheia de pessoas, e enquanto uns trabalham muito, os outros não fazem nada. E os discípulos do Senhor são aqueles, os verdadeiros discípulos são aqueles que não negam o serviço. Então o Senhor está em busca dessas pessoas que o honrem com sua boca, que o honrem com seus atos, que o honrem com a sua fé, com as suas atitudes. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas, irmãos. Vamos aproveitar esse final de ano para poder refletirmos sobre a nossa vida, como tem sido o nosso trabalho, como tem sido a nossa entrega para Jesus, para o Senhor, e vamos começar o ano que vem de cabeça erguida, com uma nova mente, com um novo pensamento, falando no coração e fazendo em atos. Eu quero mudar, eu quero trabalhar mais para o Senhor, eu quero ser uma fonte na vida de pessoas. Irmãos, porque é muito triste você ter muitas pessoas e poucos cooperadores. É muito triste você ter muitas pessoas que conhecem até da palavra do Senhor, mas não estão se doando para a obra, não estão se entregando para poder fazer alguma coisa para Jesus. Irmãos, nós devemos fazer alguma coisa para Jesus. Tem até uma canção que diz isso. Faça alguma coisa para Jesus. Nós devemos fazer alguma coisa. Ainda que para você seja pouco, ainda que para você seja uma pequena parcela, ainda que você queira fazer mais, mas você só pode fazer aquilo, faça alguma coisa. Porque a seara é muito grande, mas são poucos. Olha só, são poucos. São sempre poucos aqueles que trabalham. Aqui nós estamos falando de 5.000 homens, isso fora mulheres e crianças, e poucos discípulos, porque aqui tinha os 12, também tinham outros discípulos de Jesus, né, que nós vamos ver mais à frente o que acontece. Então, irmãos, o trabalho na casa do Senhor sempre tem trabalho para todo mundo. Agora, tem poucos trabalhadores, mas vamos orar ao Senhor para que Ele agregue mais pessoas a esta seara, a este campo, para que não seja pesado para ninguém. Certo? Terceiro ponto, os discípulos, eles possuem Jesus Cristo no seu barco. Veja que no descorrer da história, Jesus ele despede os seus discípulos vão na frente, entram no barco, Jesus ele vai após os discípulos. E veja que Jesus ele aparece andando sobre as águas e ele entra no barco. Jesus ele anda sobre as águas, ele aparece aos discípulos de uma maneira sobrenatural no meio das águas, né? E esse é o terceiro ponto. Os discípulos eles têm Jesus no seu barco. Agora a multidão que no dia seguinte foi procurar Jesus e pegou o barco para ir até Jesus, aonde Jesus estava, essa multidão não tinha Jesus no seu barco. Olha só que interessante, os discípulos têm Jesus no barco, a multidão não tem Jesus no barco. Porque para ter Jesus no barco, irmão, você precisa estar perto dele. Para ter Jesus no barco, não basta apenas comer do alimento que o Senhor multiplicou, mas é necessário ter um nível de relacionamento com o Senhor diferente. São poucos aqueles que veem os milagres do Senhor. E esses discípulos eles contemplaram o milagre, porque ninguém pode andar sobre as águas
Ninguém pode andar sobre as águas. Os discípulos viram isso. Agora a multidão que estava no barco não teve Jesus no barco, não viu Jesus andando sobre as águas, estava atrás de Jesus, estava seguindo Jesus como fãs. Essa é a diferença. Existem fãs, existem seguidores, existem até perseguidores, mas existem os discípulos. Os fãs são aqueles que fazem fã-clubes. Enquanto tem um show de um cantor, eles vão lá e assistem o show, mas vão para casa. Assiste o show, vai para casa. Vai no cinema assistir um filme de um ator que gosta, vai, assiste e vai para casa. Olha que diferença de uma pessoa que vai, vê, come, se alimenta, faz tudo e volta para casa. Essa pessoa não tem compromisso nenhum com o ator, não tem compromisso nenhum com o cantor, não tem compromisso nenhum com quem quer que seja. Mas o discípulo, ele tem total compromisso com Jesus. Ele vai e volta e ele continua pensando em Jesus, ele continua clamando ao Senhor Jesus, ele continua sendo um servo fiel de Jesus. Então, note as diferenças da multidão e dos discípulos e vamos pensar, vamos refletir quem nós temos sido nos dias de hoje, quem nós temos sido nesse ano, quem nós fomos nesse ano de 2021, multidão ou discípulos, como nós nos entregamos ao Senhor nesse ano. E o último ponto, porque eu não quero me alongar nessa pequena palavra, é que nós vamos ver que lá no final, Jesus Cristo, ele vê que a multidão, no caso a multidão, encontra Jesus e fala para ele: como chegastes aqui? Isso está lá no versículo 25 do capítulo 6. Jesus, ele falou: em verdade, eu vos digo que vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque vocês comeram do pão e vos fartaram. Jesus está falando, irmãos, vocês não vieram porque eu multipliquei, porque eu fiz milagre. Vocês vieram porque vocês comeram e se fartaram. Muitas pessoas vão até Jesus, vão até uma igreja para poder saciar aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero. Muitas pessoas vão na igreja sem compromisso nenhum, só querem saciar um momento, só querem saciar um desejo, só querem saciar aquela necessidade de ser curado, de ter o casamento restaurado e depois vão embora, não querem compromisso com Jesus. Isso é perigoso, irmãos. Jesus está falando que vocês vieram até mim só porque vocês comeram e se fartaram. Mas Jesus, ele fala que os pais deles comeram o pão do deserto e morreram. O pão que desceu do céu, porque eles falaram: Senhor, quem és tu para que nós viéssemos a crer? Jesus fala: eu sou o pão da vida. E esta palavra, os judeus, eles ficaram escandalizados. Nós podemos ver que eles começavam a murmurar a partir do versículo 41. Eles começavam a murmurar. E porque Jesus, ele falava: porque eu sou o pão que desceu do céu. Então, olha só que interessante esse quarto ponto. Os discípulos são aqueles que aceitam a palavra de Jesus. Os discípulos são aqueles que aceitam a correção, que aceitam a palavra, que aceitam a instrução, que aceitam os conselhos, que aceitam a doutrina. Mas a multidão não quer saber de conselho, não quer saber de doutrina, não quer saber de correção. Essa geração, irmãos, não sabe o que é correção. Essa geração não sabe o que é doutrina, nunca vai saber. Porque são poucos aqueles que se arriscam, são poucos aqueles que dão sua face para aplicar uma doutrina numa igreja neste século, nesse presente momento. Porque hoje em dia tudo é processo, hoje em dia tudo é motivo para que uma igreja ela venha ter poucos membros. Então tem sido difícil ser fiel à palavra nos dias de hoje. Note vocês que Jesus, ele manteve-se firme naquilo que ele falou. E a palavra do Senhor fala no versículo 60 do capítulo 6, que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Até os discípulos, muitos discípulos, a partir daquele momento, passaram a abandonar Jesus, a não seguir mais Jesus.
Mas olha para a palavra que Jesus ele fala, vendo toda essa situação que muitos discípulos o abandonaram, no versículo 66 em diante. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro dizendo, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos, santos do Senhor? Se só Jesus ele tem as palavras de vida eterna. Por isso que eu fico muito preocupado com os ventos de doutrina que têm se levantado. Curas, milagres diversos e pouca palavra. Há muitos movimentos e pouca instrução. Isso tem sido perigoso e é um alerta para as igrejas. Cuidado com o movimento, cuidado com o barulho. Cuidado com o barulho e pouca palavra, porque aonde a Bíblia do Senhor não é aberta, nós não podemos ter ouvidos. Aonde o Senhor não fala através da tua palavra, o cristão ele não deve ter ouvidos. De barulho, irmãos, nós estamos cheios. Até o povo de Israel fez barulho quando a arca do Senhor estava chegando e eles pensavam que iam vencer lá em Samuel, se não me engano, capítulo 4. A arca do Senhor chegou, mas mesmo assim note que os filisteus ainda assim venceram os israelitas. E isso é tremendo, porque barulho não vence guerra. Nós vencemos, irmãos, através da palavra, assim como Jesus ele venceu Satanás, é através da palavra, através da instrução. Então nós devemos deixar o campo do anonimato, o campo da multidão de lado e nos tornarmos discípulos de Jesus a cada dia para a honra e glória do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha sido útil para a sua vida, eu espero que tenha agregado alguma coisa à sua vida e eu desejo assim que você fique com Deus, que você ore, que você jejue, que busque ao Senhor, porque Ele está muito perto, tá bom? Fique na paz, fique com Deus. Muito obrigado pela oportunidade.